Eu acho muito interessante dizer mesmo para que ela tenha a oportunidade de saber de onde ela vem. É direito de uma pessoa, e a Camila, mesmo sendo criança, de saber de onde ela vem, qual que é a vida dela, a história da vida dela. Pois é, e aqui o ponto é o seguinte. Primeiro, sempre verdade. Sempre verdade. Né? Eu não preciso de jogar na cabeça da criança toda a verdade de uma vez, que ela não vai dar conta de administrar aquilo tudo. Mas aí eu tenho o seguinte, ela vai surgir com questionamentos e eu preciso de responder apenas o questionamento da criança. Né? E gradativamente aquele questionamento vai gerar outro, que talvez daqui a uma semana, daqui a 10 dias, ou daqui a um mês, não sei, ou daqui a um ano, não sei, ela vai vir com outro questionamento. E aí é hora de dar mais uma parte da história. Mas sempre a verdade, nunca mentira. Nunca mentira, sempre a verdade e gradativamente. Mais algum item, Madalena, para essa família? Não, tá tranquilo. Com relação aos filhos mais velhos, há um comportamento que ela deveria ter, de escutar esses filhos que a orientam na educação. Eu acho que esses filhos são companheiros dela na educação de Camila, legal. Entendeu? Porque eles já estão numa certa idade, né? Não são mais crianças, são adultos, né? Eles podem ajudar na educação de Camila, mas a responsabilidade não está nas costas deles. A responsabilidade é de Marlene. Né? Então, a Marlene tem que ouvi-lo, sim, porque eles têm uma leitura diferente, né? E às vezes a Marlene precisa de passar por cima desse medo, talvez, e vencer isso. E ouvindo os filhos vão estar ali ajudando. Quando a filha fala assim, precisa de uma psicóloga, é para ela ouvir, porque a percepção da filha é importante. Muito obrigada a vocês pelas dicas. Eu vou lá mesmo com toda a cautela e o cuidado que eu já tenho mesmo nas famílias, mas compreendendo que há uma resistência da Marlene quanto a este papel, e é o nosso papel, o meu papel, a minha responsabilidade enquanto psicóloga orientá-la. Tentarei mesmo com toda delicadeza, vai conquistá-la, né, para certeza. poder trazer essa informação e dar a ela o respaldo que ela precisa, compreendendo, sabe, Marlene, quando você estiver assistindo aí o programa, compreendendo que tudo que falamos é com o intuito de ajudar, de conduzi-la com muito amor. e não acusar, porque acusar, tem muita gente já que acusa e o diabo é o principal dele, não é o nosso papel, é mesmo de usar nossas experiências que temos cada um nas suas áreas para poder auxiliá-la a ter uma vida melhor naquilo que você solicitou. Eu vou lá levar então as orientações à casa da Marlene. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muito obrigada. Amém. Deus te abençoe e abençoe Marlene e Camila lá também. Amém. Não, obrigada. Nada. Estou na casa da Marlene e vim trazer para ela as orientações que eu, juntamente com os especialistas, fizemos para que ela possa ter uma instrução e, a partir daí, ter uma melhoria nesse relacionamento com a sua filha. Oi. Ei, Tudo tudo bom? Obrigada por me receber. Nada, vamos chegar. Vamos entrar. Dá licença. Senta, fica à vontade. Ei, como é que tá o senhor? Bem. Prazer, Adriane. Muito obrigada por me receber, viu? Eu vim trazer para vocês algumas orientações daquilo que nos foi apresentado com relação ao tratamento com a Camila, né? Criança nessa idade, da dificuldade que ela dá mesmo, e que os pais precisam estar mais atentos a isso, né? Mais firmes também para poder educar de uma forma melhor. Então, assim, para a gente poder ser mais objetivo e ir direto ao ponto, primeiro, parabenizar vocês pela ação de amor, né, de receber a Camila, de acolher a Camila. Obrigada. E esse coração seu de quantas crianças, quantas pessoas você já ajudou a cuidar, já olhou, né? Esse coração grande aí de amor é realmente de se espelhar nisso e querer que mais pessoas possam ter essa atitude de bondade. Parabéns por isso, Obrigada. viu? Tem que assumir, né, Marlene, o papel de mãe. Não vai ter jeito. Você foi mãe, você tem quantos outros filhos? Eu tive 3, né? 3, né? Então, Tive 3, já cuidei de mais 3. Né? já educou 6 filhos, né? Já. Então, meu filho já sabe como é que educa filho. Uhum. Então, não pode ser diferente agora com a Camila. Não é porque às vezes a gente passa muito tempo sem ter menino dentro de casa. Aí, quando a criança vem, tratar diferente. É lógico que, com o tempo, a gente percebe que muitas coisas que a gente educou os nossos filhos, a gente fez errado.
Muita coisa não precisava ser tão rígida, muita coisa não precisava ser tão dura, né? Eu podia ser mais flexível. Depois que a maturidade vem, a gente percebe isso, né? Não é assim? Mas algumas coisas que são de valor moral mesmo, de educação, independente da idade, independente de quem seja, tem que continuar agindo com o mesmo pulso. O mesmo pulso do que é certo continua sendo certo e o que é errado continua sendo errado. Então não é porque a Camila tem 4 anos hoje e os filhos maiores já estão bem maiores, né? Que a educação vai ser diferente nesse sentido, não. Daquilo que é certo deve permanecer sendo certo, tá? O senhor Gilmar também pode entrar mais nisso, né, nessa participação. O papel do pai, né, a representação do pai, ela é muito importante na educação de um filho. E ele vai ter esse referencial, assim, ela vai ter esse referencial deste homem, dessa pessoa que marca seu espaço. Por mais, Marlene, que a gente queira abranger toda a educação do nosso filho através de nós mesmos, mas Deus criou uma coisa tão fantástica que é o pai. E o pai tem um papel tão grande, tão importante. Você pode ver que às vezes a gente fala, o filho não dá nem crédito. Aí o pai fala uma vez, fulana, não é não? Uma vez só que o pai fala, parece que o negócio resolve. A gente tem que falar 15 vezes, não é assim? Então, pois é, então você tem que aproveitar mais do seu Gilmar, explorar mais dele, assim, vai lá e corrige, vai lá e ajuda, porque para que ele também participe, tenha essa posição firme com ela, né? E você também fique mais aliviada. Não é mesmo? Tem que ter né? Vocês têm que estar em acordo também, né? Que aí também não adianta. Você fala uma coisa, ele fala outra. Você quer botar de castigo, ele quer tirar do castigo. Aí não dá. O casal primeiro tem que estar em acordo para corrigir o filho. E a partir daí os dois usarem disso para fazer essa correção. Corrigir agora, você fala lá na sua história, né? Corrigir agora a Camila para quando ela estiver mais velha, você não passar dificuldade com ela. Isso é importante, verdade. A gente colhe lá na frente aquilo que você semeou aqui no começo. É bem verdade isso. Mas eu não tenho que só ficar preocupado com o futuro. Eu tenho que, na realidade, preocupar com a correção do que é certo, independente se é agora. Porque vamos supor que de repente sua filha já estivesse lá com uns 10 anos. Ah, porque tem 10 anos eu não vou corrigir? Vou. Porque tem 10 anos tem que corrigir do mesmo jeito que tinha 4, que tinha 3, que tinha 2, porque os valores não podem mudar daquilo que é correto de se corrigir. Então, o que corrige a Camila é pela preocupação do futuro, mas mais porque é o certo fazer agora, é o certo corrigir, tá? O filho não pode ser tudo que faltava na minha vida, não. Faltava na minha vida, Camila. Ai, mas o Gilmar não ficou com ciúme, não, Gilmar? Não pode falar uns negócios desses do lado do Gilmar, não, Que aí quem te ama vai ficar com ciúme. Quer dizer que só a Camila agora que é o centro da atenção? Não tem mais outros filhos, não tem mais marido? Não, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Mesmo que a gente entenda que ela é criança, que ela depende mais de atenção, mas o seu amor não pode ficar só com uma pessoa e largar o resto, não. Eu ia ficar com ciúme, você não ficou não, Gilmar? Não ficou não? Você é bonzinho, né, Gilmar? Mas a gente tem que ter esse cuidado, tá, Marlene? Tá, joia. De não deixar que ela fique sempre sendo o centro da atenção. As outras filhas já perceberam que você não está dando muito conta, assim, está tendo amor demais e às vezes está deixando de ter correção, não é isso? Mas a parte do amor, para eu amar eficientemente uma pessoa, eu tenho que corrigir. E eu vou dizer para você o seguinte, quem é o adulto aqui nessa relação, você, Gilmar e Camila, são vocês. Quem sabe o que é certo e o que é errado pela experiência de vida são vocês. Ela não vai saber isso. Se vocês deixarem de corrigir, ela vai deixar de aprender e ela não vai saber o que é certo fazer. Porque é naquilo que é certo, naquilo que é errado, que a gente corrige, é que a criança aprende. Por que quando você vai contar a história, por exemplo, da sua família, você fala assim, minha mãe era muito brava, minha mãe não deixava fazer isso, não deixava fazer aquilo, e aí você aprendeu as coisas corretas, não é assim? A gente não conta isso, essas histórias aí? Ih, minha educação foi muito dura, meus pais foram muito assim, mas às vezes aquelas limitações que foram colocadas é que fizeram de você ser o que você é hoje. Então eu não posso abrir mão disso, eu tenho que entender que isso é benefício, que isso é amor, que isso é cuidado. Verdade. Tá? Então, se eu deixar de fazer, eu não estou amando mais quando eu deixo de corrigir, eu estou amando menos. Porque se eu amar muito, eu vou corrigir porque ela precisa dessa correção. Ô Marlene, eu fiquei sabendo do cantinho do pensamento e eu gostaria de conhecer esse cantinho. Apesar que ela destruiu, né? Vamos lá conhecer os restos mortais desse cantinho? Vamos lá. Me leva lá? Vamos lá. Vamos lá, pode ir. Por favor. Vou te mostrar o cantinho do pensamento dela aqui, Tereza. Vamos lá conhecer esse cantinho. Tá aqui, ó. Ah, muito bom. Tem meio suja a parede que ela arrancou, né? Minha menina fizeram uns desenhos bonitinhos. O que pode, o que não podia, né? Aí ela
colocava ela de castigo, ela ficava muito brava, chorava, né? Ficava chorando aí, mas ela foi amassando os papéis, né? Com o tempo ela... E na hora que ela ia arrancando o papel, alguém via ela arrancando? Só uma vez que eu vi. Aí chamei atenção, né? Falei que não podia. Sujou a parede, onde que ela rasgou, ficou, né? Machado. É, porque e esse a escrita papel, lá eu não vi. Quando você escreve alguma coisa, algum papel assim, alguma ordem, esse canto não pertence a ela, não é dela, ela não pode rasgar. A ordem quem deu foi vocês, as normas quem colocou foram vocês, então ela tem que respeitar. Então eu não posso assim, simplesmente rasgar um papel, porque ela está mostrando desrespeito com aquilo que vocês fizeram, com aquilo que vocês estão colocando. Então, que realmente vocês chamem a atenção dela quando ela estiver tentando rasgar uma coisa que não pertence a ela. Vale a pena você, então, ficar bem atenta quanto a isso, né? Cantinho do pensamento é bom? É bom. Sabe quando ele é melhor? Quando a criança está para fazer algo ruim. Na realidade, ele não serve para depois que ele já fez. Na idade da sua menina, não. Porque às vezes você fala assim, ela já fez algo errado e eu coloco ela lá para poder sentar e pensar. Não é o ideal. O ideal é que ela pare antes. Eu estou vendo que ela está indo fazer uma coisa errada. Senta lá, Camila. Senta lá e pensa no que você está querendo fazer. Porque aí eu consigo fazê-la acalmar o ânimo. O pensamento ele é para isso. Criança de 4 anos não fica sentado assim, deixa eu ver, eu infringi a minha mãe, eu desonrei a minha mãe. Criança não pensa isso. Como ela não pensa, então não é para esse objetivo. É para acalmar os ânimos da criança. O ideal é a correção mesmo depois que ela já fez. O pensamento é para antes dela ter feito alguma coisa. Eu vou deixar para você, Marlene, muitas outras dicas, orientações, tá? Todas elas têm versículo bíblico para mostrar para você que não é uma coisa que a gente está inventando da cabeça, é uma coisa que está respaldada na palavra de Deus. Então tem versículos aqui respaldando tudo isso. Você vai ler, vai pensar com calma. Eu volto aqui então para você poder me falar se isso deu certo, se esse resultado daquilo, de todas as dicas que eu dei, se fizer efeito, mas tem que colocar em prática. Então, esse tempo que a gente ficar sem vir aqui, você vai ter que chamar a responsabilidade para você vai ter que voltar com o cantinho do pensamento, você vai ter que colocar as normas da casa, mas também ceder quando for coisa de criança, liberar, né? Isso aí você já faz, né? Esse amor, essa liberalidade você já tem. Você está precisando, na realidade, aprender ao contrário, é segurar um pouquinho para que ela tenha limite. Que Deus te abençoe. Amém. Tá? Olha com carinho, eu acho que vai dar certo sim. E eu volto daqui um tempo, então, para poder ver se deu tudo certinho. Tá jóia. Tá bom? Eu agradeço. Então tá bom. Eu vim te agradecer também por... Nada, obrigada a você também. Por me receber. E eu vou indo, então. Tá jóia. Tá bom? Você Muito me acompanha obrigada. até lá? Acompanho. Então tá bom.